Boa tarde a todos, bem-vindos ao nosso webinar. Estamos aqui, Abramat, BIM Object, hoje apresentando para vocês informações gerais sobre como está, né, o BIM no Brasil, e teremos na sequência detalhes aí um pouco maiores sobre como está no mundo e algumas informações bastante relevantes para orientar as estratégias das empresas fabricantes de materiais em relação a esse tema. Essa foi uma iniciativa, a BIM Object procurou a Abramat, e nós conversamos no seguinte sentido: nós entendemos que trazê-los aqui para apresentar é muito importante e criar essa parceria para que possamos trazer mais informações, mais orientações a todas as indústrias e, ao mesmo tempo, mais oportunidades também. Então, eu vou seguir, agora vou fazer a primeira apresentação e, na sequência, vou passar para a equipe da BIM Object. Vamos lá. Ver se funciona. Foi. Estamos adaptando aqui, vamos, é sempre assim. Bom, eu vou falar um pouco sobre as ações referentes ao BIM, tanto da parte de governo como do setor, mas inicialmente, como aqui nós temos tanto indústrias associadas da Abramat, como também indústrias que são partes, né, são associadas a entidades que são membros da Abramat, e também, eventualmente, outros públicos. Então, basicamente, só para posicionar, a Abramat, a Associação Brasileira da Indústria de Materiais, da qual eu sou diretora técnica, é uma entidade que hoje tem cerca de 50 associados, com mais de 400 fábricas pelo Brasil, de 22 setores diferentes da indústria de materiais. Então, nós temos empresas muito representativas dentro dos seus setores de atuação. Nós trabalhamos aqui de diversas formas, né, seguindo basicamente 6 pilares, né, de atuação. Principalmente nós trabalhamos em relação à conformidade técnica. Nós defendemos, então, que aqueles produtos que sejam colocados no mercado sejam da melhor maneira aderentes à normalização técnica. Ao mesmo tempo, trabalhamos com combate à informalidade e também temos ações em capacitação, fomento de demanda e inovação e sustentabilidade. Então, nosso objetivo principal é desenvolver o setor da construção, né, e dentro dele o ambiente de negócios, melhorar o ambiente de negócios para as indústrias de materiais. Eu estou com alguma dificuldade aqui para passar os slides adiante. Deixa eu ver se eu... Agora foi mais um. Bom, aqui tem os dados do setor que eu acho que são genéricos, eu não vou detalhar isso. Vamos para frente. Eu acho que eu consigo seguir, ou a minha colega aqui, pronto, ela muda para mim, acho que eu fico mais confortável. Vamos lá. Aqui está a lista, né, das marcas todas que hoje estão filiadas à Abramat, as indústrias fabricantes de materiais, que têm base no Brasil, unidades fabris no Brasil, mas muitas delas são multinacionais e têm unidades também fora. Depois, aqui embaixo, nós temos a lista dos membros colaboradores e institucionais. Então, a Abramat também tem entidades vinculadas a ela, né, como a Bividro, a FEAL, a Anfacer, a Anamaco, e temos a FGV, a GS1, e temos também colaboradores que são aquelas empresas que prestam serviços ou oferecem produtos às nossas empresas, né? Então, aí nós temos o caso do CTE, temos a Brado Logística, a Lacló, a Senior Mega, e temos ali mais uma entidade que é a Smart City Business América. Bom, vamos lá. Falar da Abramat não é o intuito aqui, vamos falar de BIM. Vamos seguir. Pronto. Falando de BIM, rapidamente também, dizendo que a Abramat tem um entendimento de que BIM está dentro de um contexto maior de evolução do setor. E aí a gente faz uma ligação com a indústria 4.0. O conceito de indústria 4.0 para nós é um grande guarda-chuva que, para a cadeia da construção, ele tem relações tanto dentro das empresas, das indústrias de materiais, porque a gente tem a possibilidade de evoluir tecnologicamente nos processos e uma série de questões dentro das fábricas. Temos a questão da execução das obras, e aí tem a interface daquilo que é feito dentro da indústria, aquilo que vai para ser feito dentro de canteiro, e toda a possibilidade de agregar tecnologia e avanços nessa interface.
e depois aquilo que nós efetivamente entregamos como cadeia produtiva, são ali os edifícios inteligentes, as cidades inteligentes, a possibilidade de agregar tecnologia que vai ser usada ao longo de toda a vida útil dos empreendimentos. Então, para nós que somos indústria de materiais, é muito importante ter essa visão, por quê? Porque nós estamos a montante de tudo isso. Então, nós temos possibilidade... Opa, eu queria voltar, só para terminar aquele quadro. Ele avançou. Aí, obrigada, desculpa. Então, nós temos que enxergar tudo isso, estarmos conscientes de que aquilo que está à nossa frente está evoluindo e como nós, como indústria de materiais, podemos pensar nossos produtos, serviços e agregar valor com novas tecnologias. E hoje o BIM está inserido nesse contexto, porque o BIM é uma forma de modelar, né, digitalmente todo um empreendimento, e ele começa desde a concepção, né, e segue essa modelagem, né, que é feita digital, ela representa esse edifício, essa edificação, essa obra de infraestrutura ao longo de toda a vida útil. Então, todas as informações que são colocadas nessa base de dados, no fundo, nesse grande modelo, elas são utilizadas por vários agentes da cadeia produtiva, mas elas têm que ser inseridas inicialmente, no caso das informações sobre os produtos, pela indústria de materiais, né? Então, aqui tem uma série de outras tecnologias e uma visão mais macro aí do que a gente entende que construção industrializada está nesse contexto, mas a gente não quer perder a atenção à conformidade técnica e fiscal também. Então, é muito importante que não adianta simplesmente uma nova tecnologia que agrega alguma coisa aqui e ali, mas, no entanto, ela não tem efetivamente quem fabrica isso chega sem uma norma, sem uma referência, sem qualidade e etc. Então, isso é uma preocupação. Vamos adiante. Falar de BIM especificamente, eu queria chamar a atenção de todas as empresas que estão aqui assistindo, eu acho que eu vou dar algumas fontes, né, de informação aqui, de algumas ações que nós consideramos muito relevantes para que estejam no radar de quem está tentando entender o que é BIM e o que está acontecendo no Brasil. Uma coisa extremamente relevante, da qual a Abramat participou, foi a elaboração da Estratégia Nacional de Disseminação do BIM no Brasil. Foi uma iniciativa de vários ministérios, coordenada na época pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Foram feitos grupos de trabalho com participação das entidades do setor, especialistas e do próprio governo. No ano de 2017, nós debatemos muito. O governo brasileiro fez parcerias e buscou benchmarkings também em ações de governos estrangeiros, o caso do Reino Unido, por exemplo, existe até parceria que foi feita do governo brasileiro com o governo do Reino Unido, eles olharam para estratégias que o Chile, por exemplo, adotou também, e outras referências, porque o governo pode se colocar como indutor mesmo da disseminação do BIM. E o governo brasileiro tomou a decisão de fazer isso, né? E de desenhar uma política, então, com um horizonte de 10 anos. Ela foi lançada oficialmente em maio de 2018, num decreto 9377, mas depois teve uma atualização de decreto, que é o primeiro link que tem nesse slide aqui, que foi uma atualização até dos nomes dos ministérios envolvidos e da definição do comitê gestor dentro do governo que vai conduzir essa estratégia. Então, eu recomendo a consulta ao decreto, que está lá no primeiro link, depois também uma consulta a informações sobre tudo que está abrangido por essa estratégia. Na prática, o que isso significa? Significa que o governo vai começar a comprar projetos e obras que utilizem a tecnologia BIM, né, a modelagem em BIM. Então, isso vai ser um processo que está desenhado na estratégia, ele é gradual e ele vai expandindo em duas direções. Uma direção que é o nível de aplicação de BIM, então, ele começa exigindo em projetos, depois no controle de obras e depois nas outras etapas, e, ao mesmo tempo, ele vai expandindo em que áreas de governo, para que tipos de obra, que grupos, que entidades, que órgãos vão começar a exigir tudo isso. Então, em 2021 já teve um primeiro marco, tem um outro 2024 e 2028 é o final, né? Então, aí estão previstas engajamento, né, de vários órgãos de governo, começaram com projetos piloto, mais com a área de infraestrutura, né? E, à medida que isso avançar, vai indo até para as obras habitacionais lá na frente. É importantíssimo, então, que todos nós tenhamos conhecimento dos detalhes dessa estratégia, não vou entrar aqui nos méritos todos, eu acho importante que cada um depois busque e nós nos colocamos à disposição para ajudá-los. Então, isso está no radar. Vamos para a próximo slide.
Outra coisa relevante, embutida dentro das ações previstas na estratégia, foi a plataforma BIM-BR, que é uma plataforma que foi criada pela, né, no caso, quem executou foi a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Ela está hoje em atualização, está aí o link, né, para acesso. É uma plataforma que traz conteúdos, tem vídeos, tem guias, que foram, inclusive, um dos guias sobre BIM foi desenvolvido com recursos de governo para orientação sobre o tema. Lá constam também os links para guias desenvolvidos por entidades do setor, como a CEBIC, a ASBEA e outros. Tem manuais também sobre o BIM. Além disso, tem lá um material de capacitação gratuita de conceitos de BIM, que chama-se Democratizando o BIM, que também está em atualização. Agora, na meados de novembro, deve entrar uma nova versão no ar. Depois, eles também criaram uma biblioteca nacional BIM para inserção de objetos BIM, sejam eles proprietários, genéricos ou que sejam concebidos, né, por designers, etc. E teve uma recente atualização do regulamento dessa biblioteca, já alinhado um pouco com as normas ABNT. Então, é importante também, aqui estão links para que vocês consultem, né? Nós temos apoiado, temos participado, a Abramati tem uma interação muito forte com a BDI, com esses órgãos todos, então a gente tem acompanhado, ajudado a disseminar toda essa informação e também nos colocamos à disposição de quem quiser mais detalhes e os contatos, se necessário. Vamos seguir. Isso tudo é governo federal, né? Tem também ações, eu não entrei no mérito aqui, mas eu vou mencionar depois um evento que nós fizemos a semana passada, retrasada, na verdade, que eu recomendo que vocês também verifiquem. Uma outra coisa interessante que a BDI, a agência de governo, vamos dizer, conduziu com entidades privadas, empresas, foi um mapeamento de maturidade BIM, que é uma visão, né, de como as empresas, no caso, projetistas, construtoras e outras, estão hoje utilizando o BIM no Brasil. Foi feito um levantamento aí com o ano de 2020, ele será atualizado agora para o ano que vem, mas é interessante também, eu coloquei aqui, porque eu acho importante que os interessados no tema leiam e conheçam esse documento. Além disso, nós temos uma outra frente importantíssima em andamento, que é na ABNT, a elaboração das normas brasileiras relacionadas ao BIM. É um conjunto de normas, ele se baliza pelas normas ISO, normas internacionais, mas, no entanto, ele não segue exatamente as normas ISO, não são só simples traduções das normas ISO. No Brasil, a gente está fazendo algumas adaptações, inclusive estamos criando algumas outras referências. Então, assim, existe uma comissão da ABNT, a Comissão 134, que está em operação desde 2009, para vocês terem ideia como isso vem vindo, né, acompanhando movimentos internacionais. E hoje, mais recentemente, nós tivemos aí a publicação de algumas partes, né, da norma 19650, que teve uma parte que estava em consulta recente, terminou agora, e ela está avançando, e ainda está em discussão e em elaboração toda a parte referente aos requisitos para os objetos BIM, conforme os usos, né, desejados. Então, esse é um trabalho, uma normalização que está em andamento no Brasil, é importantíssimo também que os interessados passem a acompanhar esse movimento e participem, eventualmente, lá da discussão de norma, que é um processo público, né? Então, a expectativa da comissão, eu acredito que até ano que vem isso esteja muito, muito avançado mesmo, já tem muita coisa concluída, mas está em andamento, então aqui mais um alerta de alguns aspectos importantes aí. Vamos lá para o próximo. Bom, e a Abramati, o que ela tem feito? Além dela estar participando daquelas ações, governo e etc., ela tem feito alguns eventos, eu trouxe aqui alguns destaques, com a própria BDI, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, até buscando levar informação para a indústria de materiais sobre o tema BIM, porque a gente via que muita coisa que estava sendo feita de palestras, eventos, etc., estavam muito voltados aos usuários dos softwares BIM, projetistas, construtores e outros, e não se estava falando com a indústria de materiais. Então, nós já desde o início, na época em que participamos da elaboração da estratégia, nós conversamos com a BDI e, a partir de 2018, nós começamos a realizar o seminário sobre a disseminação do BIM em indústria de materiais no Brasil. Já fizemos 4 edições, as 2 primeiras presenciais e as 2 últimas remotas, na FEICOM. Então, também é uma parceria lá com a READ, né, com o pessoal da FEICOM, e nós temos feito, o ano passado tivemos apoio e participação forte da GS1 Brasil, que é nosso membro institucional, e este ano
tivemos um apoio importantíssimo do BIM Fórum Brasil, outra entidade com a qual também a Abramat tem memorando de entendimentos e cooperação. Eu coloquei aqui o link para acesso ao evento que foi deste ano, que foi exatamente 2 semanas atrás. E qual é o grande contexto desses eventos? É trazer sempre a atualização, alguém de governo que vem e fala da atualização sobre como está a estratégia nacional. Trazemos sempre alguém da própria BDI, evidentemente, para falar da plataforma da biblioteca, dos avanços. Trazemos sempre alguém para falar de norma, né? Então, vamos dizer, uma visão de 2 semanas atrás sobre todos esses aspectos, vocês podem ver nesse link aí, que é exatamente o conteúdo das palestras que foram apresentadas. Então, aqueles que não puderem estar conosco, 2 semanas atrás, fica aí o link para acesso. Além disso, esse ano também participamos aí de um evento promovido pela Anfacer, que também é nosso membro institucional, lá na Expo Revestir, que esse ano também foi remoto, foi virtual. Então, nós tivemos lá participação num evento sobre os benefícios e ganhos referentes ao BIM, muito focado também na visão para a indústria de materiais, que foi em 31 de março. Também foram poucas, né, foi uma discussão, tivemos participação dos líderes lá da ASBEA, né, da Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura, pudemos comentar um pouco mais sobre as demandas desse pessoal e, do lado, a indústria de materiais, como deve se posicionar em relação a isso. Então, recomendo também o conteúdo que está aí disponível. Então, vamos lá para o próximo. Bom, e aí, assim, essa era só assim, uma ideia geral, né, de algumas coisas que a gente vê no cenário. É evidente que existem também políticas em alguns estados do país. No caso lá do evento de 2 semanas atrás, a gente trouxe alguém de Santa Catarina para falar também da estratégia estadual. Outros estados também estão adotando suas estratégias. Então, tem uma série de coisas acontecendo. Existem outros aspectos aí que estão em implantação lá dentro da estratégia nacional, a criação de capacitação para agentes públicos, o teste de outras tecnologias acopladas ao BIM. Tem uma série de coisas que vão sair em breve também a público. Mas, então, tudo isso é um cenário que nós, Abramat, temos acompanhado. E do nosso, agora, para fechar aqui no nosso contexto, né, o que a gente vê, basicamente, o que BIM tem a ver com a indústria de materiais? A demanda principal que chega para as nossas indústrias realmente é modelar os nossos objetos, né, ou seja, colocar a informação dos nossos produtos de forma que possam ser lidas, entendidas e utilizadas dentro desse contexto dos softwares BIM e na modelagem digital aí das edificações em todos as etapas do ciclo de vida, e aí o que a gente chama de disponibilização das bibliotecas, né? Ou seja, a gente tem que traduzir os produtos um a um nos objetos BIM e daí gerar as chamadas bibliotecas e que isso chegue aos nossos especificadores, aos nossos públicos-alvo. E o que a gente tem sentido no mercado como desafios? A gente tem sentido que precisamos contribuir cada vez mais para encontrar capacitação sobre o tema voltada para os fabricantes de materiais, que muito do que tem por aí de capacitação, às vezes, é voltado para o projetista, para o construtor, com outra visão. Então, a gente precisa trazer mais informação, mais orientação sobre essa parte de modelagem de objetos e como que a indústria tem que contribuir nesse contexto. A questão da padronização dos requisitos mínimos para os objetos, de acordo com os usos, também é uma preocupação grande, e por isso a importância de acompanhar a norma BNT e de ter outros referenciais também, para que aquilo que se comece a colocar nos objetos não se perca, né? Porque eventualmente vão se pedir mais coisas, mas um mínimo necessário e que possa ser já padronizado é fundamental para que possa ser oferecida essa modelagem, né, a mercado. A preocupação que a gente entende claramente legítima dos nossos fabricantes é, ok, eu vou ter um investimento, então como é que eu gero negócio a partir desse investimento, em traduzir todas essas informações, começar a disponibilizar os objetos BIM, como é que eu traduzo isso e gero negócio? Então, temos que ajudar nisso também. Por outro lado, a gente vê que existem oportunidades, né, que como a gente falou lá atrás, olhando a indústria 4.0, olhando tudo isso, quer dizer, como que uma indústria pode ver
uma inovação, pode fazer uma inovação no seu produto, incorporando tecnologia e integrando isso futuramente ao BIM, em outras fases do empreendimento ou não, pensar em rastreabilidade, colocar já o código GTIM do produto no seu objeto para facilitar uma especificação, uma rastreabilidade no momento de manutenção futura, etc., uma visão de análise de desempenho, simulações, plugins, tem muita coisa que pode ser feita, então é importante enxergar isso. Outra coisa, nós temos uma preocupação grande em alinhar o estímulo ao BIM sempre à questão de manter conformidade técnica, então a informação de norma técnica de produto sempre acoplada à informação daquilo que vai para o objeto BIM, e aqui a nossa preocupação, e de certa forma, porque deste evento aqui, né, ele está relacionado à nossa preocupação com ampliar a oferta de serviços qualificados para apoiar os associados nessa modelagem de objetos e na geração de negócios. E aqui, então, hoje, eu vou encerrar aqui a minha fala, né? Passar a palavra aqui para o pessoal da BIM Object, com quem a gente está construindo uma parceria, também para ofertar mais oportunidades aí para os associados, para que cada um possa avaliar, dentro das suas estratégias, os seus investimentos. Então, é isso, acho que o último slide só tem o meu e-mail, se alguém quiser conversar comigo ou precisar de mais informações, eu estou à disposição. Da parte da Abramat, eu agradeço e passo a bola agora para a Cláudia, da BIM Object. Muito obrigada, Lara. Obrigada também à Abramat, obrigada à BIM Object por organizarem este evento sobre BIM para fabricantes. Eu começo por me apresentar, falar um pouco sobre mim, sobre a StratBIM e o contributo que posso trazer hoje aqui à nossa ação. Eu sou Cláudia Antunes, eu pertenço à StratBIM, sou diretora executiva desta empresa com sede em Portugal. Nós trabalhamos e ajudamos, apoiamos empresas profissionais do setor da construção a adotar o BIM, a implementar o BIM nas suas entidades e somos parceiros BIM Object, porque depois de desenvolvermos estas estratégias e este trabalho com nomeadamente os fabricantes, queremos ajudá-los a maximizar e aumentar o seu retorno no seu investimento, divulgando os seus objetos e o seu trabalho que foi feito. Dizer-vos só também que é um orgulho muito grande ser representante das Women in BIM em Portugal. Este é um grupo de mulheres que está pelo mundo todo e também no Brasil. Eu sei que tenho colegas no Brasil também que representam este grupo. Hoje, o que venho partilhar convosco, essencialmente, tem a ver com conceitos fundamentais sobre BIM. Vamos falar aqui sobre conceitos base, mas para termos todos aqui um conhecimento igual, ou pelo menos aqui alguns conceitos fundamentais. Depois também vou mostrar-vos um breve exemplo, mas de adoção BIM numa empresa, neste caso do setor cerâmico, e percebermos como é que foi aqui o passo a passo de adoção do BIM nessa empresa. Por isso, enfim, depois também teremos tempo para conversar no final. Falar-vos só aqui muito brevemente sobre esta evolução que está a acontecer no setor da construção. Eu digo evolução porque muitas vezes falamos do BIM como uma revolução que veio mudar muito o setor da construção, mas na verdade falamos aqui de algo que está a ser construído ao longo do tempo, que está a ser desenhado ao longo do tempo. Começámos com o nosso desenho à mão, depois passámos para desenhar, mas apoiados no nosso computador, depois começámos a visualizar e a ter ferramentas para conseguir visualizar em 3 dimensões os nossos produtos, enfim, os nossos projetos, mas agora chegamos a esta que é considerada a era do BIM, a era da informação associada à construção. Então, a partir aí de 2007, sensivelmente, a altura em que alguns países começaram a adotar o BIM e a torná-lo obrigatório nos seus países, começou então aqui a chamada era do BIM, que é onde nós nos encontramos agora, ou que pelo menos estamos a fazer um esforço para dar esse passo, né, aqui em direção ao digital. Em relação ao que é, o que significa esta sigla, o que é o BIM, BIM,
BIM significa Building Information Modeling, pelo menos no seu termo mais utilizado, mais comum. Falamos de informação associada a modelos de construção. Mas também podemos utilizar o BIM, ou este M pode significar Management, de gestão de informação. Porquê? Porque nós, quando falamos em BIM, falamos de gestão de informação entre todos, um processo de colaboração entre todos aqueles que fazem parte deste processo e tendo sempre por base este papel fundamental e esta chave de tudo, que é a informação. O I é o mais importante no BIM. BIM muitas vezes é confundido com software ou é reduzido a software, mas é muito mais do que isso e eu creio que já vai começando a ser um pouco desmistificada esse conceito. BIM é uma metodologia, é um processo de trabalho entre todos aqueles que fazem parte de um determinado projeto. Tem por base, numa fase inicial, a criação, mas depois também a gestão de informação associada aí a uma determinada construção. Outros papéis e outras coisas relevantes em relação ao BIM é que ele tem associado a si uma representação digital. Falamos sempre de um gêmeo digital, de uma representação digital que vai ser aplicado idealmente ao longo de todo o ciclo de vida de um determinado edifício. E quando falamos em ciclo de vida, falamos em diversas fases que compõem este nosso ciclo de vida da construção, desde fases iniciais onde estamos a estruturar ou em termos de conceitos, o que vamos projetar, o que vamos construir, mas depois também em fases de modelação, de análise e coordenação entre os diversos intervenientes, o arquiteto, o engenheiro, mas depois também todas as questões de detalhe para fabricação, ou seja, juntarmos toda essa informação para construir e para conseguir pré-fabricar a nossa construção. Depois também esta informação é útil para nós conseguirmos associar custos e associar formas de calendarizar a nossa construção, organizar o nosso estaleiro de obra. Não menos importante também as questões da manutenção e da operação do nosso edifício e muitas vezes também a demolição para otimizar e para conseguirmos depois renovar, se assim for o caso, e começar tudo outra vez. Por isso é um ciclo e o BIM está presente em todas estas fases e tem potenciais incríveis em todas estas fases. Há algumas noções, alguns pilares fundamentais que estão associados ao BIM, à metodologia BIM. Aquela que eu estou sempre a falar, e no início falei-vos desta importância, é da informação. Quanto mais informação nós tivermos nos nossos modelos e na forma como fazemos toda esta gestão, melhor, mais ricos são os nossos modelos e melhor será e mais eficiente, mais produtivo será este processo. Não poderia ser BIM se não tivéssemos aqui também muita colaboração, estarmos todos a trabalhar com um único propósito, construir melhor e de forma mais eficiente. E desde uma fase muito inicial, juntar todos, o construtor, o arquiteto, o fabricante, peças fundamentais, todos são incluídos no BIM. E depois também, se não estivéssemos aqui com algumas regras, algumas normas, como falava também a Laura, a questão de termos alguns requisitos, alguma norma que nos apoie neste processo, seria um caos, ok? Seria um caos de informação e nós temos que organizar essa informação para tudo fluir da melhor forma possível. Então, sim, temos que ter aqui alguma base normativa. E depois a tecnologia é um apoio fundamental, é ela que vai apoiar este processo aqui todo de conseguirmos criar, gerir, partilhar esta informação neste processo colaborativo. Então, estes são considerados os pilares fundamentais da metodologia BIM. Quando falamos e conseguimos aqui uma comparação entre aquilo que é um processo tradicional, e eu acredito que muitos de vós estão a olhar para estes esquemas e a pensar, meu Deus,
Eu, como fabricante, depois, muitas vezes, quando chega a mim, já passou por tantos, não é? Já passou pelo arquiteto, pelo construtor, pelo engenheiro, a informação já se perdeu, falhou muita comunicação e, muitas vezes, o resultado em obra é muito confuso, traz problemas, traz custos acrescidos. Então, o que nós procuramos no BIM é um pouco o oposto disso. É nós termos aqui a informação centralizada e a informação otimizada também. Nós conseguimos ver isso nesta imagem, onde todos aqueles que estão a participar neste processo conseguem centralizar e coordenar a informação de uma forma muito melhor. Agora, a construção, o setor da construção, nós temos aqui um legado um pouco complicado. Nós estamos muito atrás de outras indústrias ao nível da digitalização. Este gráfico, ele já tem aqui algum tempo, ele foi de 2015, mas espelha bem esta ideia de só a agricultura e a caça é que é menos digitalizada do que a construção. Nós temos que fazer alguma coisa para mudar isso. E a digitalização e o BIM vieram apoiar aqui ou pelo menos tentar, não é? Apoiar este processo de sairmos de estarmos tão pouco digitalizados e estarmos a inovar muito pouco. Depois, ao nível das estratégias mundiais, Reino Unido, por exemplo, lançou, agora mesmo em setembro de 2021, está aí a renovar a sua estratégia em termos de adoção, neste caso, do digital e de como é que vamos associar o ambiente construído ao ambiente natural e a prestação de serviços, como é que nós vamos conseguir conciliar tudo isso e ainda conseguir atingir alguns objetivos de sustentabilidade. Porque agora o problema é que nós só temos um único mundo e a construção tem um papel muito importante em tudo isso e o BIM está a apoiar também decisões a alto nível, a nível governamental, para conseguir atingir estas metas. Então, deixo-vos aqui esta indicação de uma estratégia que pode ser útil também para consultarem. Agora, o mundo está a mudar, o clima está a mudar e a indústria da construção ela está a começar a mudar e então começamos a perceber que pelo mundo vários são os países que vão começando a adotar de forma obrigatória nos seus países a utilização do BIM. Portanto, é algo que se está a globalizar. Bem, hoje estarmos aqui também um pouco por todo o mundo, não é? A Leide está em Espanha, Laura Abramato no Brasil, eu estou em Portugal, eu acho isso fantástico, não é? Só a globalização permite isso e a tecnologia. Portanto, o mundo está definitivamente a mudar. E o Brasil está a mudar. A Laura falou e bem da Estratégia Nacional de Disseminação do BIM, tem aqui muito esta base de incentivar o desenvolvimento do setor da construção, mas essencialmente também estar alinhado com esta estratégia mundial. Okay? Por isso, é uma estratégia longa, há 10 anos, é um pouco mais longa do que outras pelo mundo, mas é muito consolidada, não é? Tem metas muito estabelecidas e que me parece que terá sucesso. Vamos ver, não é? Em relação à ISO, este documento é muito importante. Porquê? Porque ele traça algumas diretrizes iguais para todos. Isso era algo que fazia muita falta, porque todos os países que estavam a adotar o BIM estavam a criar as suas normas, estavam a criar as suas regras. Então, esta ISO, esta norma internacional, veio numa altura importante, em que, já que temos só um único mundo, era necessário estabelecer aqui um único standard para a construção e a ISO veio trazer isso mesmo. Ótimo que o Brasil esteja a criar aqui uma adaptação para a sua realidade. Isso está a acontecer em alguns outros países, em Portugal ainda não, mas é um trabalho sem dúvida que tem que ser feito, porque cada país é único, não é? A sua realidade é única. A quem é que interessa o BIM? O BIM interessa a todos aqueles que fazem parte da fileira da construção, que estão envolvidos neste processo. Os fabricantes têm aqui um papel muito importante e desde uma fase muito inicial, algo que talvez no processo tradicional seja um pouco contrário
ou seja, normalmente só numa fase posterior, ou mesmo já em obra, é que o fabricante era chamado, não é, a intervir e a trazer aqui o seu contributo. Mas a grande diferença é que todos numa fase inicial vão simular esta construção e daí esta importância do fabricante e dos objetos BIM neste contexto da digitalização. Agora, o que nós queremos é não reagir, não é? Nós queremos não ser surpreendidos e a ideia é nós conseguirmos uma estratégia, já que este mundo está a mudar, não é? Este mundo está a adotar o BIM, a ideia é nós anteciparmos isso e conseguirmos criar uma estratégia de adoção BIM e não ser surpreendidos por um cliente, por um prescritor, não é? Por um técnico que pede, eu quero BIM, eu sou fabricante e não tenho. Meu Deus, o que é que eu faço? Não é? Não, nós queremos evitar isso. E não é só essa questão de querer evitar, é uma questão de o mundo está a modernizar-se e estas empresas têm que ter esta capacidade de exportar os seus serviços. Hoje falamos sempre à escala global, de ser competitivo, não só a nível nacional, mas também a nível internacional. E o BIM e a digitalização têm esta vantagem de poder ser, é uma linguagem universal. Por isso, é importante também nesse sentido. E depois também temos arquitetos e todos aqueles que estão a utilizar o BIM e os objetos BIM, que nos estão a dizer que querem que estes objetos sejam desenvolvidos pelos fabricantes, especificamente pelos fabricantes, que não sejam um objeto genérico, mas que contenha toda a informação daquele objeto, daquele produto, que seja uma réplica digital. Os números mostram isso neste relatório do Reino Unido 2019, mas é um pouco o espelho por todo o mundo. Quem está a utilizar BIM quer objetos específicos dos fabricantes, com as suas características. E para além de ser aqui uma metodologia, como eu vos falava, de trabalho, e de envolvermos nestes modelos digitais toda a informação de todos os produtos, é importante dizer que estes materiais e estes produtos incluem toda a variedade. Todos os fabricantes eles são incluídos aqui. Às vezes perguntam, oh, Cláudia, mas o meu material é tão fininho, eu produzo tinta, mas a tinta aqui como é que vou representar? Como é que é? Pode não ter a representação, mas tem a informação. Okay? Tem todas as certificações, as características, e ele é utilizado no nosso edifício. Então, ele tem que estar incluído. Okay? Por isso, todos os produtos são chamados aqui. Em termos do que é que compõe este nosso objeto BIM, ele é muito mais do que um 3D, muito mais do que um render, de uma visualização, de ser bonito. Não, é muito mais do que isso. É, para além da modelação, tem toda a informação, como falávamos, a chave de tudo, e depois tem aqui uma componente importante de divulgação, né? Nós queremos que esta informação, estes modelos, cheguem mais longe e cheguem a todos aqueles que procuram os nossos produtos. Há aqui diferenças fundamentais entre aquilo que era o CAD e aquilo que é o BIM, mas essencialmente a grande diferença é que já não somos nós a desenhar e a dizer que duas linhas paralelas são uma parede. É um software onde nós parametrizamos a informação e que vamos construir virtualmente e tem características associadas e tem produtos dos nossos fabricantes. Então é uma grande diferença, é uma mudança, né, deste paradigma e da forma como projetamos. Agora, em termos de objetos BIM, para além de serem estas linhas no espaço, vamos conter informação, parâmetros específicos daquele produto que o vai transformar numa réplica digital deste fabricante. Eu trago-vos um exemplo muito breve de uma empresa que trabalha connosco, que é a Revigrés. Eles são fabricantes de pavimentos e revestimentos cerâmicos. Falar-vos muito rapidamente desta estratégia. Tudo começou em 2019 com uma única coleção. Okay? Nós desenvolvemos, tinham alguns formatos, alguns acabamentos. Depois, em 2020, desenvolveram uma segunda coleção, a coleção Omni. E depois, já agora, este ano, em 2021, eles realizaram 5 coleções novas. Ou seja, vejam, é um processo faseado, foram numa primeira fase publicando os seus produtos, conhecendo também o feedback
daqueles que estão a utilizar o BIM, percebendo a demanda, não é? Quem está a pedir estes objetos, e foram assim começando. Eles também, em 2020, eles começaram a divulgar na BIM Object, em termos de estratégia de divulgação. Então, neste momento estão a desenvolver 13 coleções novas, ou seja, vejam como tem evoluído e como tem sido exponencial este desenvolvimento. Mas foi muito consolidado, dividido por fases, lançamentos anuais. Eles apostaram aqui em termos de software no Autodesk Revit, pelo alcance, por mais utilizadores estarem a utilizar esta ferramenta. Depois, para conseguirem também um retorno e maximizar o seu retorno nesse investimento, eles participam em eventos técnicos sobre o tema, fazem comunicações direcionadas, comunicam com os técnicos, apoiam os arquitetos e os engenheiros e todos aqueles que estão a utilizar o BIM, e para conseguirem divulgar e para se posicionar de outra forma, eles também integraram a BIM Object aqui para conseguir resultados máximos, não é? Em termos de alcance e divulgação dos seus produtos. Então, há aqui também uma estratégia forte de posicionamento em mercados, não só nacionais, neste caso Portugal, mas internacionais, e a BIM Object tem tido um papel fundamental. Mas vejam bem como tudo é muito faseado, passo a passo, mas consolidado em termos de estratégia BIM. Hoje mesmo saíram esta informação da coleção Rule, é uma coleção nova, disponibilizada, portanto eu convido a todos aqueles que já utilizem BIM ou que tenham algum interesse conhecerem também esta nova coleção, e novas virão, estão a ser desenvolvidas 13, por isso em breve mais coleções também estarão aqui na plataforma. Algumas dúvidas que são muito comuns e algumas questões que nós, ao longo do tempo que temos trabalhado com os fabricantes, percebemos que vão aparecendo. Questões sobre se é ou não um software o BIM, as diferenças entre o CAD e o BIM, qual é o meu papel enquanto fabricante, o que é que eu tenho a dizer, não é, neste mundo do BIM, o que são os próprios objetos BIM e como é que eu posso adotar o BIM na minha empresa e como é que eu posso aumentar o retorno no meu investimento. Enfim, estas são algumas perguntas que nos vão aparecendo, e então nós, em conjunto com a BIM Object, resolvemos ou estruturamos uma formação muito específica para BIM para fabricantes, propondo aqui alguma capacitação, alguma informação específica para fabricantes, com estes temas que partilhamos aqui e que esperamos que possam ser do interesse daqueles que estão a participar. Portanto, convido-vos depois a procurar mais informação. Eu sei que irão disponibilizar depois o link de acesso às inscrições, que serão em breve, mas, enfim, pensámos nisso para vocês. É isso. Da minha parte é tudo. Eu queria agradecer uma vez mais. Fico disponível para questões, comentários que tenham. Penso que ainda teremos tempo para isso. Certo, Leide? A Leide, ela é da BIM Object e vai-vos falar um pouco de seguida. Ok, pessoal, boa tarde. Obrigada pela participação, Laura, muito obrigada pela esta oportunidade, por organizar este evento. Cláudia, parabéns pela sua apresentação, obrigada pela prova, né? pelo teste, pelo resultado, de poder mostrar em vivo um objeto, um estudo de case como o da Revigress. Agradeço o pessoal que estão aqui, eu sei que tem muitas contas, muitas empresas com as quais eu já levo um tempinho conversando, então fiquem à vontade. Eu queria aproveitar esse pequeno momento que a gente tem agora para convidá-los a fazer qualquer tipo de pergunta aí no canal que a gente tem de perguntas e respostas, que vamos tentar as 3, responder no final da apresentação. Tá ok? Eu vi por aí um Sérgio F tentando levantar a mão várias vezes, não conheço muito bem a tecnologia aqui do Zoom. Se tiver qualquer dúvida, Sérgio, por gentileza. Isso, aí o Sérgio Fogaça levantou a mão. Será que dá para você escrever no chat e aí eu tento solucionar a sua dúvida agora? Não consigo ver nenhuma pergunta, então vou continuar avançando, ok? Porque a gente está com um pouquinho de tempo. Vamos lá. Obrigada, Cláudia. Gente, eu vou colocar aqui um vídeo para vocês, só para entrar em ambiente.
Outra vez não. Foi mal. Ok. Desculpa. Então, gente, meu nome é Leide Viana, eu sou mestre formada em marketing e gestão comercial e sou a responsável da Bean Object para toda a Latinoamérica, Brasil e Portugal. Então, o meu objetivo como profissional é tentar ajudar as empresas que estão nesse processo de adaptação ao BIM para entenderem que estratégias e que vantagens competitivas o BIM pode aportar à sua empresa. Cada empresa é um mundo. Tem empresas que têm muita pegada no internacional, tem empresas que têm 80%, 90% das vendas no mercado nacional, tem empresas que estão em crescimento, tem empresas que estão adquirindo outras empresas, abrindo fábricas, etc. Então, a informação que eu vou passar aqui para vocês é bem genérica, mas a minha ideia é essa, ajudar todas as empresas a que entendam o que o BIM pode aportar de valor e de retorno estratégico, tá ok? Mas qualquer dúvida, fiquem à vontade, podem fazer aí as consultas. Então, o que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar sobre o crescimento BIM no Brasil, como o Brasil está evoluindo com respeito a essa nova tecnologia. O BIM como ferramenta de marketing e vendas, não só como um requisito técnico, mas como uma ferramenta do marketing estratégico. Histórias de sucesso de fabricantes do Brasil e condições especiais para os associados da Abramat que a gente realizou junto com a Laura. E desculpem aí se eu encalho de vez em quando no português, porque eu misturo muito com o espanhol. Então, o Brasil já tem um plano de implementação do BIM em vigor, que a Laura falou em profundidade. O Brasil não é o único país, ele está dentro do que todo mundo está regulando o uso do BIM no mundo inteiro, e o Brasil não é o único país, né? Então, essa moda do BIM, tem fabricantes que pensam, não, Leide, isso é uma coisa que vai acontecer, mas vai passar. Não, pessoal, não vai passar. Não é uma moda, não é passageiro, é uma realidade, é uma necessidade do setor da construção. Então, há uma demanda real e crescente por objetos BIM de fabricantes reais e, sendo o Brasil tão grande e com uma influência e com uma indústria da construção tão grande, por fabricantes brasileiros, que não está sendo absorvida, ok? Então, isso daqui é uma ferramenta similar web gratuita, que ela faz uma auditoria entre o tráfego de dados de dois sites, duas páginas web, por exemplo. E lá, se você tecleia binobjet.com, você pode ver realmente a influência que a BIMobjet tem no mundo, né? Então, nesse caso, vocês podem ir lá, se forem fazer uma pesquisa, vocês poderão ver que o Brasil ele é o primeiro país em usuários agora mesmo, em participantes, em profissionais procurando objetos BIM dentro da plataforma BIMobjet. Então, o objeto BIM como ferramenta de marketing. A Cláudia ela explicou como modelo aí real, né, da Revigres, o que é o BIM. Então, aqui a gente pode ver que o projetista escolhe o tijolo para o seu projeto no mundo real. Depois, no CAD, o projetista inclui uma representação geométrica do tijolo no seu produto. E já no caso do tijolo em BIM, a gente tem todas as informações, não só paramétricas, mas também informação técnicas e especificações do produto. Isso permite ao arquiteto, ao projetista, fazer simulações, corrigir erros, reduzir gastos, reduzir erros, desculpa. Então, como aplica isso, esse objeto BIM, como ferramenta de marketing? Toda essa informação que a gente tem dentro do nosso produto, ele transforma o nosso produto em um smart product. Ele se transforma numa representação inteligente do que a gente tem, e através dele a gente pode fazer um segmento do mercado. Quem são os nossos usuários? De que países estão vindo? Quais são os nossos produtos mais procurados? Então, todas essas informações que a gente obtém normalmente através de feiras e congressos, que normalmente a gente demora, sei lá, um ano, né, em juntar, sei lá, vai numa feira, 2.000 pessoas, 300.000 pessoas, não sei, mas aqui no mundo digital é assim, ó, 2.200.000 pessoas registradas na BIMobjet. Então, toda essa informação, ela acontece muito rápido. Então, quando um profissional baixa os seus produtos no formato BIM, no formato que for, você começa a fazer parte do projeto dele. Tá? 80% dos projetos são integrados, ou seja, os dados do projeto na fase do projeto. Bom, 80% dessas especificações são baseadas no projeto. Então, quando o profissional baixa seus objetos BIM e involucra ele dentro do projeto, a gente já começa a fazer parte desse projeto. Aqui eu mostro para vocês, só como um exemplo,
a construção do Santiago do futebol, né? Do Santiago Bernabéu aqui na Espanha, que ele está sendo feita com a estudo de arquitetura L35 inteiro em BIM. É um estudo de case. Então, aqui a gente vê o arquiteto Alejandro Lorca, que ele está fazendo uma apresentação sobre como está sendo realizado esse projeto todo no BIM e como ele está utilizando, por exemplo, a plataforma BIM Object para integrar os objetos e todas as informações dentro do projeto. Aqui só como um exemplo tem uma, vou dizer pia, integrada dentro do desenho Revit e depois a aproximação real do que seria o projeto. Mesma coisa acontece com o sofá, e a gente pode ver. Então, é só para a gente não pensar, né? Tem muitas pessoas ainda que pensam que o Revit, o BIM, o projeto BIM é só para estrada, ou só para grandes obras. Também, mas é para todo tipo de obra, é para todo tipo de indústria. Então, como colocar seus produtos em todos esses projetos BIM? Através da BIM Object. O que é a BIM Object? A gente fala o tempo todo, né? Objetos BIM, bloco BIM, BIM Object, e parece armar aquela confusão toda. Tudo é BIM. A BIM Object, somos a maior plataforma do mundo de objetos BIM. Então, estamos presentes no mundo inteiro. Temos mais de 2.200.000 profissionais registrados e, no Brasil, uns 250.000 aproximadamente usuários. Então, a BIM Object, plataforma BIM Object, é para a construção o que o Spotify para a música ou o Amazon para as compras. É uma revolução. Então, a gente entende, né, que quando a gente quer escutar uma música, a gente vai lá no Spotify, escolhe a nossa música e começamos a trabalhar com essa música. Já não acontece aquilo como nos princípios, que a gente vai lá, eu quero escutar aquele som, vou lá no YouTube, armo a minha biblioteca com as músicas que eu mais gosto. Já não existe. A gente vai direto no Spotify, temos a nossa listagem de música, compartilhamos com a nossa família os grupos que a gente mais gosta. A mesma coisa acontece com a Amazon. A gente já não vai nas lojas comprar, a gente vai direto na Amazon, chega em casa 24 horas. O que eu quero falar com isso? Eu quero dizer que quando um fabricante ele tem aquele seu produto com aquele diferencial competitivo, ele reconhece a sua indústria, conhece seus clientes super bem. Mas com o BIM essa tendência muda um pouquinho. O que acontece? O arquiteto, quando ele tem aquele projeto enorme, ele não vai visitar cada um dos fabricantes de um em um para escolher esse objeto, esse produto que ele está procurando. Ele vai direto numa plataforma. Por quê? Porque ele economiza tempo. Porque lá nessa plataforma ele vai encontrar tudo que ele está procurando. E mais ainda, ele vai poder escolher 5 modelos de janela diferentes, de 5 diferentes marcas, e fazer uma simulação. E escolher qual é a janela com o melhor índice de eficiência energética. Okay? Então, já não serve só a gente conhecer bem o nosso produto, ter aquele diferencial competitivo super importante e diferenciador no mercado, oferecer os objetos BIM com a intenção de oferecer um valor agregado. Não, a minha marca quer estar perto de vocês, queremos entender o seu processo, queremos ajudar nesse novo processo BIM da construção. O BIM também se transforma num apoio no processo de compra, ok? Então, eu gostaria que isso ficasse super claro. A BIM Object é uma plataforma e os arquitetos procuram a plataforma porque economizam tempo. E lá nessa plataforma eles encontram diferentes marcas e produtos. Qualquer dúvida, fica à vontade, hein? Podem ir perguntar. Então, o BIM Object é um marketplace global para a indústria da construção. Ajudamos os fabricantes e a influenciar arquitetos, engenheiros e projetistas no mundo inteiro. A nossa ideia, né, é unir os arquitetos e os fabricantes numa plataforma comum e que seja tudo mais fácil. Então, por que a BIM Object? A BIM Object temos mais de 2 milhões de usuários no mundo inteiro. É a fonte número 1 de objetos BIM no mundo. Quando um arquiteto ele tem um projeto, com certeza ele vai passar antes ou depois na BIM Object. É claro que tem muitos arquitetos ainda, engenheiros e tudo, que procuram outro tipo de arquivos fora, mas é aqui onde eles não vão perder o tempo. Então, a plataforma tem mais de 25 milhões de downloads por ano, mais de 2.000 fabricantes, agora já estamos mais de 2.100 fabricantes, 100 das 100 maiores empresas de arquitetura do mundo usam ou participam, visitam a BIM Object de normal, e também os 100 maiores estudos de arquitetura do mundo. E temos mais ou menos 1,5 milhões de visitas mensais. Podem ir lá no SimilarWeb e revisar essas cifras, sei lá, tudinho. Ok, travou aqui. Vamos para... Não quer avançar. Pronto.
Então, o BIM é uma oportunidade para aumentar a visibilidade da marca. Tá? A plataforma tem 2,2 milhões de usuários e profissionais. Então, isso ajuda a aumentar a visibilidade e o engagement da marca. Gera tráfego para seu próprio site, melhora o posicionamento através dos links do arquivo BIM em suas páginas de produto, mas também através do posicionamento seu, da própria plataforma BIMobject, que afeta diretamente o posicionamento da marca também. A BIMobject agora estamos na posição 29.000 do índice do Google. Então, quer dizer, dos milhões de páginas indexadas que tem no Google, a BIMobject está na posição 29.000, entre as 50.000 primeiras páginas do mundo. Então, tem uma incidência bem forte isso. É uma oportunidade para gerar leads, porque cada download você faz através do contato comercial. Vocês têm lá o seu objeto BIM na plataforma, o arquiteto se registra de forma totalmente gratuita, procurando um objeto, o que for. A partir desse mesmo momento que ele faz o registro, ele já pode usar os objetos seus que estão lá na plataforma e agregar dentro dos projetos que ele tiver. E ele deixa uma série de dados, nome, endereço, empresa na qual ele trabalha, país de onde ele está fazendo esse download, e esse download passa para o fabricante. Esses dados passam para o fabricante. Então, é uma forma de gerar leads. Ademais, a plataforma BIMobject entende que esses objetos BIM que a gente coloca de uso, né, que facilitamos para os arquitetos, para os engenheiros, é um valor agregado. Como fabricante, da mesma forma que antes a gente mandava, como se diz, exemplos, samples. Não é, Laura? Qual é a palavra? Amostras. Isso. Obrigada. Da mesma forma que antes a gente trabalhava mandando amostras, agora a gente cria aquele objeto BIM para facilitar o trabalho dos nossos clientes, não é? Mas o que ganha o fabricante com isso? Porque, como a Laura falou no início, tem um investimento aqui. Então, o que o fabricante ganha? Através da plataforma, o que a gente procura é facilitar dados, para que, através desses dados, podamos tomar uma decisão assertiva, baseada em dados, e condicionar melhor o uso da nossa marca, né? Então, aqui, por exemplo, a gente pode ver a variação dos dados dos últimos 30 dias, o total de visitas e downloads que teve uma marca em concreto, países com maior potencial para o seu produto, ou países onde, talvez a gente não saiba, a gente tem aquele potencial de mercado supernacional e, de repente, como a gente vai ver depois, aparece um monte de downloads dos Estados Unidos ou dos Emirados Árabes e a gente nem sabia que tinha esse potencial no exterior, assim, em semanas. Okay? Esse é um dos dados. Depois, podemos analisar os leads e downloads dos seus produtos. Tem muitas mais dados, tá? A gente vai dando uma olhadinha um pouco mais na frente. Aqui a gente pode ver o total de leads e downloads e visualizações da plataforma por marca, né? E aparece também esses usuários e esses dados que eles facilitam. Aí vai perguntar, e Leide, e a LGPD? Como é que ela afeta? Bom, a gente tem isso solucionado também, não tem problema. Vamos ver aqui um pequeno vídeo rapidinho. Essa seria a plataforma BIMobject, já é a nova versão. Aqui alguns objetos, a área do fabricante, o fabricante entra, pode ver em tempo real quantas visitas ele obteve, quantas descargas ele obteve, segmentar o produto, como o produto dele está sendo percebido e em quais países ele tem mais força, segmentar os usuários também por ocupação, por países, que produtos foram os mais demandados, e que tipo de assistência a gente tem de determinados países, pode ser interessante. Às vezes a gente tem muitos arquitetos do Brasil, muitos engenheiros na Espanha, estudantes no México, é interessante. Esses são os dados analíticos, né? A gente pode ver até a cidade de onde a pessoa fez o download, podemos extrair essas informações de todos os arquitetos e engenheiros que atuaram com a nossa marca e levar para o nosso próprio CRM, conectar com eles através do LinkedIn e etc. Tem muitos filtros para trabalhar a segmentação dos leads e a qualificação dessa informação. Deixa eu ver se eu não fico travada aqui outra vez. Pronto. Outra das ferramentas que a gente tem é o Campaign Manager, é uma ferramenta interna que a gente tem também, por isso, né? A primeira ferramenta é uma análise de dados quantitativos, volumétricos, de como a minha marca é percebida, como ela está sendo aceita pelo mercado. A segunda ferramenta seria uma ferramenta qualitativa, bem orientada para o departamento de vendas, quem foi a pessoa que fez o download. Eu tenho presença já nesses grandes estudos de arquitetura que eu quero ter presença, eu tenho presença já, estou trabalhando com as grandes construtoras dos países onde eu quero ter essa presença, e depois,
com todos esses dados, vemos que depende um pouco do segmento da indústria, mas pode ser volumes bastante altos. A gente pode criar informação para mandar e-mails de marketing já bem orientado, né? Vou mandar essa informação de um novo produto, vou mandar esta informação de um evento interno da minha empresa para arquitetas no México, ou, não sei, diferentes eventos, diferentes estratégias, dependendo de cada empresa. Não sei se eu estou correndo muito. Ok. Agora eu gostaria de... Eu convido vocês a continuarem fazendo perguntas, tá? Porque eu sei que hoje a gente passou muita informação, tem muitas dúvidas, e fiquem à vontade. Podem fazer pergunta, podem mandar correio para Laura, para a Cláudia, para mim, que a gente responde no ato. Então, aqui eu vou falar de uma grande marca conhecida no Brasil, a Electrolux. Ela já tinha os objetos BIM faz bastante tempo, continua fazendo o desenvolvimento deles com a gente. Entraram na plataforma há um ano, mais ou menos, novembro, outubro do ano passado, e hoje o volume de descargas que eles têm, por exemplo, é esse, né? 26 mil downloads mensais. Muito bom. O país onde mais presença tem a Electrolux seria o Brasil, seguido pelo México e os Estados Unidos. Esses dados podem mudar de um mês a outro, esses dados são deste mês. Ok? Então, eu não sei se... Aqui tem gente que já fez muita reunião comigo e que devem ter visto outras cifras, porque depende muito do segmento de cada indústria. Mas fiquem à vontade de contactar. E, Lady, na minha indústria, no meu segmento, eu quero ver esses dados também. E aqui, uma outra história de sucesso é um fabricante... Metadil, ele é um fabricante de móveis para o setor da educação. Eles entraram na plataforma no dia 15 de setembro, eu acredito. E para mim é muito interessante este fabricante, porque a ideia que eles tinham era de aumentar a sua visibilidade no mercado internacional, ok? Então, eles têm uma boa força de ventas no mercado nacional. No Brasil, eles têm uma boa capilaridade, mas eles estavam querendo expandir. Então, nos primeiros 15 dias na plataforma, 15 dias só, eles já conseguiam 3.900, quase 4.000 descargas e 2.400 visitantes, sendo que o primeiro país mais importante para o mercado deles era o Brasil, óbvio, e depois o México, Peru e Estados Unidos. Pronto. Aqui foi quando eles entraram na plataforma, o dia 8 de setembro, antes não existia dados, e vemos com o gráfico, né, como vai subindo. Então, dos 2.400 visitantes que passamos dos 15 primeiros dias, hoje, que apenas faz um mês, né? Estamos em outubro, dia 20, eles já aumentaram, tipo, 450% essas visitas, né? Já chegam a 4.739 no primeiro mês dentro da plataforma. Vemos que México aumentou muito, muito, muito o interesse por esta marca, Colômbia e Estados Unidos, onde o 100% dos visitantes dos Estados Unidos são arquitetos interioristas. Então, para mim é um caso de êxito, sim, bem forte, porque em 15 dias eles ganharam muita divulgação, muita força de marca, né? E pronto, temos mais marcas. Algumas vocês já devem se ver aqui refletidas. Estão aqui, mas tem mais, tem outras mais, já está a Electrolux, tem várias. Convido vocês a dar uma visitinha lá na BIM Objet e pronto, o acordo da BIM Objet com a Abramat e essas condições especiais que a gente conversava antes no início para os associados. Todos os que estão aqui dentro desse BIM e são associados da Abramat têm direito a um 20% de desconto nos planos atuais da BIM Objet. Esses planos são públicos, vocês podem entrar lá e procurar que valores são, e os associados da Abramat têm um 20% de desconto. Bônus nas páginas de produtos incluídos em cada plano de preço. Se vocês verem lá, eu só tenho direito a 10, eu quero esse, mas só tem 10 páginas de produto. Fica à vontade, porque tem um bônus aqui especial. E formação online, aquele curso que a Cláudia conversou, que estava maquetado, ele é especial para a Abramat, tá? A gente rolou pensamos nessa que poderia ser um curso interessante para vocês, fica todo mundo convidado, é totalmente gratuito. A primeira aula vai acontecer o dia 16 de dezembro. E pronto, eu acho que, por minha parte, eu abro espaço de debate. Então, se vocês tiverem aí alguma dúvida... Pronto, aqui eu tenho uma dúvida. Vanissei Thompson diz: boa tarde, ao acessar a plataforma eu consigo exportar informação para a aplicação interna da empresa onde eu trabalho para elaborar consultas específicas.
Vanessa, eu imagino que você pergunta como arquiteto, não é isso? Não, acho que ele quer dizer como indústria, né? Se ele tem coisas dentro do site dele para oferecer para o cliente, se via o acesso na BIMobject, esse cliente chega lá. Desculpa, Laura, pode repetir, eu não entendi a pergunta. Eu entendi que se ele tem alguma coisa para ofertar ao cliente que está no site dele, a informação da empresa, se o cliente acessando via BIMobject, tem como fazer link para aquilo que ele oferta também via site dele ou não? Sim. A gente tem se chama Product Site, e é um plugin em HTML5 que a gente faz um link entre a plataforma do cliente e a BIMobject, de forma que a gente pode saber quem visitou, quem entrou ou quem fez um download dos objetos desse fabricante, desde a página do fabricante ou desde a BIMobject. Ah, tá. Ok. Essas coisas se conversam, ou seja, se a pessoa interessada entrou pela BIMobject, tem lá no site dele. Sim, a nossa ideia, a plataforma é uma plataforma técnica, então a nossa ideia é que arquitetos e fabricantes estejam sempre em contato. Então a gente tem várias aplicativos para facilitar essa integração entre arquitetos e fabricantes. Porque tem aquela coisa dos preços, não é a mesma coisa comprar 10 quilos de cimento que 1 tonelada. Então, essas especificações técnicas, medidas, um espaço, tem produtos que são muito técnicos, tem produtos que são menos. Então, o que a gente procura não é uma página de e-commerce, onde o fabricante chega para vender. Isso já existe. O que a gente procura é um espaço mesmo de conversa, onde eles tenham esse contato. Ok. Márcio Novoski, boa tarde. Na plataforma é possível publicar apenas objetos BIM ou podemos disponibilizar biblioteca de materiais? Como o nosso produto é revestimento cerâmico, disponibilizamos para download no nosso sítio uma biblioteca de materiais. Márcio, sim, a plataforma está pensada, ou ela é famosa pelos objetos BIM. É claro que os arquitetos que vêm nos visitar, eles estão procurando objetos BIM. Então, a minha recomendação é vocês irem fazendo essa transformação. Mas sim, tem todos os tipos de arquivos dentro da plataforma. Tem fabricantes que usam só CAD, tem fabricantes que usam 3D, tem outros que usam IFC, tem outros que trabalham mais com imagens e texturas, mas todos são bem-vindos e eles têm downloads também, ok? Leite, eu gostava de responder aqui a uma pergunta interessante da Giovana. Vai lá. Ela pergunta como modelar a impermeabilização, tendo em vista que trata-se de um sistema de camadas e não somente um produto. Muito interessante a Giovana perguntar isso, porque neste momento eu estou a trabalhar com um fabricante de impermeabilização igual, e foi um desafio muito grande, porque a verdade é essa, porque são camadas, né? São produtos que têm quase uma espessura, é uma coisa mínima, não é? Milímetros mesmo, e que depois funcionam em conjunto. Então, neste caso, a estratégia deles foi criar um sistema, agrupar aqui essas diferentes camadas e criar uma solução, um sistema que o arquiteto consiga utilizar e já tenha resolvido esse problema todo, que já encontra vários produtos. Depois também há aqui uma outra possibilidade, né, que já temos visto acontecer, que é diferentes fabricantes que têm produtos que são complementares nestes sistemas, fazerem parcerias entre si para desenvolver os produtos e assim apresentar soluções a quem procura já integradas, né? Hoje em dia nós queremos a solução pronta, queremos a solução chave na mão e os fabricantes também estão a ser desafiados a pensar novas formas de comunicar o seu produto. Por isso, apesar de serem camadas, há aqui possibilidades de... tudo é estratégia. Tudo é estratégia. Ok. Cláudia, tem outra aí, da Ariane Zago, não? Eu estava a dar uma olhada. Ariane, como é feita a criação de um objeto BIM? Quais os requisitos? Então, idealmente, deve já existir alguma informação gráfica, desenhos, fichas técnicas, informação para nós conseguirmos fazer esta réplica digital. Mas também já aconteceu aqui conosco as empresas não terem esses desenhos e nós recebermos a amostra, como a Leite falava, nós recebemos a amostra e estamos ali a medir tudo
para conseguir fazer essa réplica digital. Mas, essencialmente, é termos informação, o máximo de informação sobre aquele produto, para ele ser o mais fidedigno, o mais real nesta réplica. Depois, é feito um desenvolvimento no software que for eleito pelo fabricante. Existem várias soluções, como devem ter ideia, em termos de softwares. Depende da estratégia, onde querem chegar, que arquitetos estão a aproximar-se mais e que ferramentas é que eles utilizam. É escolher esse software, passar toda essa informação e desenvolver esses objetos. Depois eles são introduzidos na plataforma. Ok, Ariane, eu vou responder a sua primeira pergunta, que ela pergunta assim: quando a gente entra para a plataforma e criamos objetos BIM, conseguimos compartilhar esses objetos BIM com o nosso mailing de profissionais fora da plataforma? É claro, os objetos BIM são seus, vocês podem compartilhar eles sempre, né? É a primeira estratégia que a Cláudia conversou no princípio, da Revigress. Eles utilizam esses objetos não só na plataforma para procurar divulgação, mas também em eventos técnicos com seus próprios clientes. E é bem interessante isso, sim. Ok, não vejo mais perguntas, pessoal. Eu não sei se vocês têm aí alguma coisa guardada, alguma outra duvidinha. Não? Ok. Eu só queria fazer um comentário só em relação ao que a Cláudia falou, dessa possibilidade de juntar as informações, de combinar, né, a montagem de sistemas usando informações de mais de um fabricante, eles tendo solução conjunta para uma parte da obra. Isso é muito interessante, porque isso caminha na direção da industrialização da construção também, né? Na medida em que você começa a ter soluções em que fabricantes de componentes de naturezas diferentes conversam e conseguem ofertar ao mercado uma solução já para uma parte inteira da obra, né? Uma solução eventualmente de fachada, de interface entre a esquadria e o que vai fazer a ligação com a vedação, né? Com a parede, e uma série de outras soluções de cobertura, soluções de subsistemas. Então, isso é muito interessante, a possibilidade de modelar isso e já ter isso para o cliente na ponta, né? Ok. Aqui surgiu outra dúvida da Milena Pereira. Ela pergunta se oferecemos a modelagem dos produtos. Sim, a BIM Objeto facilita isso, a Cláudia Antunes aqui também facilita, ou apenas disponibilização deles na plataforma. Não, a gente pode fazer também uma cotação para você sobre os seus produtos. Cada empresa é diferente, cada fabricante tem uma estratégia de mercado diferente. Eu recomendo vocês entrarem em contato e perguntar, como agora surgiu da impermeabilização. Tem que perguntar mesmo, que é de um em um, não sei a palavra. É bem específico. Okay. E eu vou deixar aqui o convite para vocês se registrarem. Eu não sei se vocês têm acesso aí no chat, porque não sei se está funcionando tudo certo, para vocês se registrarem nesse treinamento que a gente preparou para o dia 16 de dezembro. Fica aí o convite para vocês. Nós vamos divulgar também, né, Leide? Acho que a Abramati também manda para esse mailing, né, para os quais a gente mandou o convite aqui para o evento de hoje. Nós também mandamos, né, podemos mandar depois a informação sobre esse treinamento. Você nos passa e nós encaminhamos. Com certeza, Laura, vai ser um prazer. Ok. Então, por minha parte, pessoal, eu só resta dizer obrigado novamente pelo tempo, por estar aqui, por essa vontade de aprender, e espero ter agregado valor nesse momento para vocês. Laura, muito obrigada novamente pela oportunidade. Cláudia, obrigada pelo seu insight. Eu queria agradecer também e perguntar também a vocês se esse conteúdo do que foi apresentado hoje, se também nós podemos divulgar para aqueles que não puderam estar conosco aqui ao vivo, né? Se podemos depois mandar um link para a gravação desse pequeno evento aqui, porque aqui tem informações bastante relevantes, ou até que os colegas que assistiram aqui eventualmente queiram compartilhar com outros colegas dentro das empresas, né? Isso é importante. Com certeza, Laura, fica à vontade, pode compartilhar sim. Tá ótimo. Agradeço e espero que a gente caminhe juntos aí, possamos avançar, né, nessa interação, nessa oferta de soluções aí para
a indústria de materiais. Acho que tem mais alguém aqui que ergueu a mão. Eu também estou vendo. Mayara, há uma parte na plataforma separada para texturas. Assim, na plataforma a gente tem um lugar para cada fabricante. Então, cada fabricante tem o seu espaço e ele decide o que ele oferece ao mundo, ao público. Pode ser textura, pode ser imagens, pode ser... Cláudia, você que já fez vários projetos. Explica aí. Nós fazemos o desenvolvimento, os objetos eles têm que ter sempre associado um material, correto? Então são feitas estas bibliotecas de texturas, de materiais que nós vamos associar aos nossos objetos. Aí eles podem ser disponibilizados em separado, sim, não há problema, por isso também podia ser um conteúdo a disponibilizar na plataforma, sim, sem problema. Não existe uma parte específica na plataforma, ou seja, podia ser introduzido como outro elemento. Sim, tem fabricantes que se apoiam muito no digital, né? Que eles colocam links a páginas de e-commerce próprias ou de terceiros, como a Amazon, por exemplo. Tem fabricantes que gostam muito de posicionar o vídeo, a obra final, como ficou o nosso projeto aqui com essa solução ou a outra. Tem fabricantes que se apoiam muito em imagens, muito em fotografias de trabalho terminado, essa como foi que ficou, ou como o meu produto, que é muito específico e às vezes não é tão visual, fica engranado dentro do projeto. Então, a plataforma permite muitas formas de mostrar a sua solução ao mundo, aos profissionais. E depois, dentro do próprio objeto BIM, depois tem as suas próprias características, ali também você pode... Isso já é uma parte da Cláudia, pode escolher as texturas, as cores, se é mate, se é brilho, se é de 1 metro ou 2 metros, ou eu tenho uma mesa, ou eu tenho, não sei, vamos dizer, uma mesa, um espaço X, mas eu tenho várias medidas, né? Eu não vendo uma mesa só estándar, eu tenho aquela mesa que pode ser de 1 metro por 2, ou pode ser de 2 metros por 50. Como que é feito esse tipo de desenvolvimento? Tudo isso dá para mostrar também. Depois tem fabricantes que gostam de mostrar as soluções, como em um showroom, ou integrar elas todas, né? Por exemplo, portas. Eu tenho portas insonorizadas contra incêndio, diferentes tipos de porta de interior, porta de exterior, e eles decidem agrupar todas as portas de interior, de madeira, de PVC, de alumínio, estou inventando, né? Então, eles colocam tudo lá como dentro de um sistema, e você faz o download de todas as portas de alumínio para o seu projeto. E lá você encontra as 16 coleções de portas de alumínio, ou você desce todas. Esse fabricante tem as de interior, as de exterior, contra incêndio, insonorizada. Eu vou descer todas porque eu vou trabalhar, eu estou construindo um hotel, então eu não vou precisar só das portas de interiores, eu vou precisar de todas as portas. Então eu vou descer a coleção completa. E depois tem aquele arquiteto que diz, não, eu só preciso de porta de exterior, branco, dessas características e para o espaço X. Então vai lá e procura. É um pouco assim, depende muito. Tem mais perguntas aí. Ok, já tá. Já tá. Acho que já tá, pessoal, já tá. Você não pegou outra pergunta. Ok. Então, até mais. Até a próxima. Acho que é isso. A gente agradece, então, a Cláudia e a Leide, e estamos por encerrado aqui hoje o bate-papo, mas fica aberto, né, todos os nossos contatos aí para esclarecer quaisquer questões futuras, e vamos seguir divulgando, né, as novidades de vocês aqui para nossos associados. Muito obrigada também. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Tudo de bom. Tchau, tchau. Bom dia.